Presidente, eu acho que o presidente ia tomar essa medida, mas para tornar a coisa registrada, diante do impasse dos pareceres das emendas, na verdade, que fala sobre as metas para 2018, então eu solicito que o presidente retire todas as emendas, né? E aí, talvez eu seja o vereador que mais emendas, talvez o vereador Elbert, o Alan, que mais propôs emendas nas metas 2018, vamos ficar prejudicados, mas já que tem que ser igual para todos, né? Aí quem sabe o governo amanhã vai construir uma ponte, não é mérito de ninguém, é mérito do governo, né? Por uma questão até de ser radical demais, porque sempre aconteceu isso aqui, as emendas passavam e nunca foi emitido os pareceres, até porque aí não é culpa da secretaria, devido à quantidade de emendas que foram propostas, né? E as emendas, então, só o texto que foi para as comissões para dar os pareceres, outras não. Então, eu solicito ao presidente que retire todas. Eu gostaria que o presidente colocasse o meu requerimento para ser apreciado do plenário, né? Vereador. Mas, diante do impasse apresentado pela oposição, qual seria outro argumento? Qual seria? O vereador Luiz Fernando disse que não aceitaria dar os pareceres agora. Disse isso. Não, a gente pode nomear um ad hoc. Isso aí não é o vereador disse que não é o que o vereador aceita, é o que a lei diz que pode ou não. Disse que não aceitaria, porque a matéria já estava em discussão. Então, isso é um impasse, né? Agora, é um prejuízo muito grande para nós vereadores, porque nunca aconteceu. Culpar a secretaria de não ter enviado as emendas, eu não vou fazer, devido à quantidade de emendas que foram propostas, entendeu? Então, para requerer, se não tem um acordo, infelizmente... Para requerer. Prejudicado. Presidente, olha só a intransigência da oposição. O vereador George Jardim, ele tem aqui 31 emendas, da bancada de oposição. 31 emendas. A vereadora Renata Paz tem aqui 11 emendas, que também será prejudicado. Eu tenho 25 emendas, que posso retirar sem problema. O vereador Marcelo tem uma emenda aqui muito importante também, que fala sobre adicionar prioridade em assistência especializada de média e alta complexidade, a relação das metas e prioridade estimada para 2018. Está aqui, também será prejudicado. Mas o vereador Maxwell não tem nenhuma emenda, pelo menos nessas que encontram-se aqui, né? E aí, o vereador Alain Mansur tem 8 emendas, o presidente da casa tem 8 emendas. Então, na verdade, eu acho até que a oposição entrou em contramão, né, ao trabalho que a vereadora Renata fez, ao trabalho que o vereador George fez, que foi tão importante. Então, que bom que vocês chegassem ao entendimento que nós pudéssemos votar essas emendas, que não trará prejuízo nenhum. Agora, se você da oposição está obstruindo o próprio trabalho da oposição, aí eu não consigo entender. Retiro as minhas sem nenhum problema. Eu tenho 25, menos do que o vereador George, né? Que acho que as indicações, as emendas do vereador, vêm toda da região serrana, onde ele fala lá que o governo precisa investir. Agora, se a oposição entende que não é importante a emenda do vereador, aí eu não posso fazer nada. Senhor presidente, acho que o vereador Marcelo não entendeu muito quando eu falei sobre atrapalhar ou não o trabalho da oposição. Olha só que coisa interessante. Vindo lá da comunidade do vereador Jorge Jardim. Substituição de 2 pontes em Serra Escura, no distrito Cachoeiro de Macaé. Vai acontecer? Talvez com a emenda na LDO aconteceria. Talvez sem ela não vai acontecer. Substituição de uma ponte em Duas Barras, Bicuda Grande e no distrito de Cachoeiro de Macaé. Né? Apoio à realização de festas tradicionais de trapejo. O vereador Luiz Fernando sempre criticou aqui o governo, por o governo não ter ajudado a festa de trapejo. Capacitação técnica para agricultores. Apoio à realização de festas tradicionais de Córrego do Ouro. Apoio à realização de festas tradicionais de Cachoeiro de Macaé. E assim sucessivo. Outra aqui interessante. Substituição de 3 pontes em Cachoeiro de Macaé e Cerro Frio. Então, essas emendas vão estar prejudicadas simplesmente pela oposição, ter um entendimento diferente, porque, na verdade, o vereador Maxwell disse que iria se abster do voto. Mas o vereador Luiz Fernando foi diferente, né?
fez até que não, ele seria contrário. Então, se não há entendimento de um trabalho bem executado de membros da oposição, aí fica difícil. Talvez, será que é porque os vereadores, a maioria não fizeram emenda ao texto? E vai acabar prejudicando aqueles que fizeram? Não é? E aí culpar também a secretaria por não ter enviado isso para a comissão? Não vão fazer isso, né? Porque realmente são muitas emendas e nunca aconteceu isso nessa casa. A grande verdade o maior prejudicado aí é o vereador da oposição, que é Renata Paz e Jorge Jardim. Amanhã, quando o vereador George falar aqui das pontes lá da Bicuda, vereador, a oposição obstruiu a sua indicação, a sua emenda. Eu retiro as minhas sem nenhum problema, até porque no orçamento passado eu não fiz nenhuma. Não é? Agora, vereadora Renata, quando a senhora reclamar aqui de problemas da região serrana, infelizmente eu vou dizer, tem que cobrar da oposição, que não deixou a senhora fazer o encaminhamento que deveria ser feito. Tá certo?